Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais um encontro semanal aqui no canal A Bíblia na Minha Vida. E aqui nós temos um compromisso. Qual é o compromisso? É estudar a Bíblia, a Palavra de Deus, por meio do nosso guia de estudo, a lição da Escola Sabatina, que neste terceiro trimestre tem como tema o livro de Êxodo. E nós já estamos aqui quase finalizando o estudo trimestral. Nós vamos comentar um pouco a respeito de dois capítulos do livro de Êxodo, capítulo 33 e capítulo 34, que são a base do 12º tema, Peço que me mostres a tua glória. Nós vamos falar um pouquinho aqui de como Moisés tinha relacionamento e intimidade com Deus, a ponto de ele pedir algo extraordinário. É o que nós vamos ver aqui logo mais nesta revisão do estudo bíblico que nós temos por meio da lição da Escola Sabatina. Queridos, eu quero informá-los que nós estamos quase terminando. É o penúltimo estudo que nós vamos revisar. Depois nós teremos o último estudo, que tem como tema o tabernáculo. E aí nós finalizamos aqui, nós finalizamos a nossa lição e vamos iniciar o quarto trimestre com um outro assunto, com outro tema. E eu já tenho aqui a lição para apresentar para vocês. Olha só, olha que lição bacana. Nós temos aqui lições de fé no livro de Josué. Vou mostrar aqui a lição para você, bem pertinho. Lições de fé no livro de Josué. Até rima, né? Vai ser uma bênção. E você já tem a sua lição. Meu amigo, se você não tem a lição da Escola Sabatina ainda para poder estudar de forma sistemática, de forma semanal, de forma organizada, você precisa entrar em contato com a CPB Livraria, a CPB Rio. Contato aqui eu vou deixar para você aí nos comentários, tá? É o DDD 21 3872 7375. Esse é o WhatsApp comercial aqui da CPB Livraria Rio de Janeiro. Tem uma equipe muito bacana, ágil e eficaz para te atender prontamente, tá certo? Então você adquire por meio desse canal, o WhatsApp, que a gente vai deixar aí, como eu disse, nos comentários, a sua lição da Escola Sabatina, e ainda tem como fazer uma assinatura anual, exatamente isso, para você receber uma lição igual essa aqui a cada 3 meses na sua casa e de forma gratuita. Olha só, o envio é gratuito. Você compra a assinatura, preços bem acessíveis, tá? E depois recebe na sua casa, no conforto da sua casa ou do endereço que você desejar, e o envio é gratuito. Beleza? E olha só, se você quer boa literatura, né? Para você fazer aquele estudo teológico, mais exegético, aquela pegada mais profunda com relação à Bíblia, a Casa Publicadora tem excelentes materiais. Nós temos aqui, olha atrás de mim, 2 comentários bíblicos espetaculares. Esse aqui, melhor dizendo, esse aqui é a série Logos, volume 1 da série Logos, que abrange os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós também temos outros 8 volumes que cobrem a Bíblia inteira. É a série Logos. E eu quero dizer para você que ela está com um baita de um desconto. Exatamente isso. 30% de desconto na série Logos. São 9 volumes, comentários teológicos muito interessantes para que você possa se aprofundar mesmo na Bíblia. E o preço é o seguinte: apenas R$ 739,50. Já está com 30% de desconto. Mas você tem uma data limitada aqui, né? E você tem até, olha só, o dia 12 de outubro para você adquirir isso na sua cestão, ou seja, na sua cesta básica espiritual para o ano 2026. E ainda tem aqui, este comentário muito interessante, que é o comentário Andrews, volume 1, tá? Aqui neste comentário, volume 1, nós temos aqui a cobertura dos livros de Gênesis a Esther. São comentários bíblicos de Gênesis a Esther. O comentário Andrews também
tem aqui mais 3 volumes. A série completa são 4 volumes, que você também pode adquirir aqui na Casa Publicadora Brasileira. Então entre em contato conosco, o WhatsApp comercial está aí, 21 3872 7375. Bora lá para comentar um pouco sobre a lição da Escola Sabatina? Vamos lá? E a lição dessa semana, como eu disse, tem como tema: peço que me mostres a tua glória. Eu vou aqui tomar um pouquinho da minha água para dar aquela molhada, né, na garganta. Olha que bênção, né? E aí a gente tem um pouco mais de conforto para falar com vocês. Queridos, vamos aqui abrir a Bíblia também, né? Eu tenho aqui a minha Bíblia, Nova Almeida Atualizada, Bíblia de Andrews. Olha só que bacana. Essa Bíblia é espetacular, também está disponível na Casa Publicadora. Tem aqui a Bíblia e os comentários, olha só, no rodapé. Além de ter aqui essas colunas com algumas citações bíblicas, né? Com algumas indicações bíblicas, referências bíblicas cruzadas para que você possa ter mais profundidade no seu estudo. É uma excelente opção de estudo. Eu não tenho apenas essa Bíblia Andrews na Nova Almeida Atualizada, eu tenho a Bíblia Andrews Almeida Revista Atualizada, eu tenho também muitas Bíblias, Bíblia Thompson, eu tenho a Bíblia na nova versão transformadora, nova versão internacional, nova tradução da linguagem de hoje, tá? E tenho também outras línguas na edição contemporânea, que é a Thompson, como eu disse. Enfim, várias outras Bíblias que a gente tem. Por quê? Porque a gente gosta de estudar e de comparar os textos bíblicos, as traduções bíblicas. Isso é muito importante, isso enriquece muito o nosso vocabulário bíblico e também as nossas ideias com relação à Bíblia. Então eu faço aqui para você um convite, né? Quer adquirir material sério, material que vai te ajudar a desbravar a palavra de Deus? Entre em contato aqui com a Casa Publicadora, a nossa equipe estará prontinha para te atender. Vamos lá, queridos, sem mais delongas, capítulo 33 de Êxodo está aqui, ó, e 34 é a base do nosso estudo. Peço que me mostres a tua glória. Algumas considerações antes aqui de nós adentrarmos no resumo, né, dessa lição. A crença fundamental número 11, você deve estar perguntando: epa, que crença fundamental é essa, Rafael? A crença fundamental número 11, a crença dos adventistas do sétimo dia, tá? Igreja da qual eu faço parte. Nós cremos biblicamente no seguinte, essa é a nossa crença fundamental número 11. A vitória de Jesus nos dá a vitória sobre as forças do mal, que ainda procuram nos controlar. Ao andarmos com Ele, com quem? Com Jesus, em paz, alegria e com a certeza do seu amor, agora o Espírito Santo habita em nós e reveste-nos de poder. Nesta nova liberdade em Jesus, somos chamados a crescer na semelhança do seu caráter. Observe bem essa expressão. Nesta nova liberdade em Jesus, somos chamados a crescer na semelhança do seu caráter, comungando com Ele diariamente, em oração, por meio da palavra, cantando, reunindo-se nos cultos e participando da missão. Essa é a crença fundamental número 11 dos adventistas do sétimo dia. Em resumo, qual é a ideia básica desta crença bíblica? Isso aqui é bíblico, gente, não é uma coisa inventada pela igreja, não. A Bíblia dá grandes porções de textos para nos fazer compreender que precisamos crescer em Cristo, crescer na graça. Ou seja, uma vez que eu fui chamado para a maravilhosa graça de Cristo, eu preciso crescer em Cristo. Eu não posso ser o mesmo tipo de pessoa que eu fui há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Crescer em Cristo é crescer em sua graça,
crescer na semelhança de seu caráter. E como é que a gente faz isso? Comunhão, relacionamento e missão. Comunhão, intimidade com Deus, oração, estudo da palavra, relacionamento, comungar com os irmãos, ir à igreja, presenciar os cultos, e missão, naturalmente, exercitar a nossa fé, testemunhando por meio da pregação, por meio de visita missionária, por meio de distribuição de literatura, por meio de várias outras ações das quais podemos testemunhar em favor de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? É simples, porque Moisés pediu para que Deus lhe revelasse a sua glória, porque ele queria conhecer melhor ao Senhor. Moisés queria se aprofundar na sua relação com Deus. Ele queria ter mais intimidade com o Senhor. Isso não é interessante? Torna-se ainda mais interessante devido ao que aconteceu. Lembram-se no estudo de número 11, na semana passada, depois que o povo de Israel adorou um bezerro de ouro e entrou em aberta apostasia contra Deus e quebrou a sua aliança com Deus? Depois de tudo isso que aconteceu, Moisés intercedeu pelo povo, foi provado por Deus também e passou no teste. E quando a confirmação de que ele passou no teste é exatamente essa vontade, esse desejo de Moisés de querer se aprofundar em seu relacionamento com Deus. Ou seja, em outras palavras, ele queria crescer na graça de Deus, crescer no relacionamento com Deus, ser mais semelhante ao Senhor, ter o seu caráter mais semelhante a Jesus, mais semelhante ao Espírito Santo, mais semelhante a Jesus Cristo e ao Deus Pai. Então, queridos, nós vemos que essa crença da Igreja Adventista está exatamente em harmonia com a Bíblia, porque se Moisés desejou isso, e nós temos outros personagens, vários outros personagens que desejaram mesmo, os discípulos de Jesus, as pessoas com as quais Jesus entrou em contato, aqui no Antigo Testamento mesmo, lembram-se de Davi? Davi também desejava crescer na graça de Deus, né? E assim ele foi um excelente rei, mesmo com as suas falhas, as quais ele superou com a graça do Senhor que o acompanhava. Então nós vemos que essa crença está em harmonia com a Bíblia, e é o que eu preciso, que você também, eu faço convite, precisa desejar, ter uma relação mais íntima com Deus, para que nós tenhamos uma luz a brilhar em favor das pessoas. Portanto, é exatamente isso que é vamos dizer assim, o pano de fundo dessa lição, né? O contexto geral da lição. A pergunta que nós fazemos é a seguinte: Deus atendeu o pedido de Moisés? Deus realmente revelou para ele a sua glória? O que Deus revelou a Moisés de um modo mais amplo? São duas questões que nós precisamos aí ter em mente, tá bem? Então eu gostaria de ler aqui o verso principal, né, da nossa lição, que é o capítulo 34 de Êxodo, verso 6 e verso 7, que inclusive está aqui no conteúdo de sábado. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Por que estes dois versos aqui, versos 6 e 7 de Êxodo 34, são importantes? Porque esse é exatamente o conteúdo do que Deus revelou para Moisés. Existe naturalmente, se nós lermos aqui, meus queridos, na parte no capítulo 33 de Êxodo, no verso 23, nós lemos o seguinte: Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Ou seja,
Você deve estar se perguntando, o pedido de Moisés foi para que ele pudesse ver a face de Deus? De certo modo, sim. Porque quando Moisés pede para que a sua glória, né, fosse revelada, e este pedido de Moisés está exatamente aqui no capítulo 33, né, de Êxodo, nos versos aí 12 a 17, né, ele diz aqui exatamente o porquê que ele gostaria que a glória de Deus fosse revelada a ele, né? Nós lemos aqui Êxodo 33, verso 3, dizendo: agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento, aí ele fala, o teu caminho. Por que ele quer saber o caminho de Deus? Para que eu te conheça, o verso continua, e obtenha favor diante de ti. Ou seja, ele queria conhecer a vontade de Deus, o caminho de Deus, para que ele pudesse se aprofundar na sua relação com ele, no seu conhecimento de Deus, e para que ele também pudesse obter as bênçãos de Deus, o seu favor, né, diante dele. E aí, continuando o texto, nós vemos aqui, e lembra-te que esta nação é teu povo. Então, esse foi, de uma forma mais resumida, o conteúdo do pedido de Moisés. E aí no verso 17, ele amplia esse pedido. Aí ele diz o seguinte, o Senhor, no verso 17 nós vemos, o Senhor disse a Moisés, farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim e eu conheço pelo nome. Aí no verso 18, Moisés diz, peço que me mostres a tua glória. Glória aqui, queridos, a palavra glória aqui em hebraico significa kabod, né? Esse é um termo para representar ali o quê? O que é a glória de Deus que Moisés queria ver? No verso 19, o Senhor responde. Deus diz, farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então percebam aqui que a glória de Deus, o que é a glória de Deus que Moisés queria que o Senhor revelasse para ele? O verso 19 aqui dão pistas. A glória de Deus tinha a ver com bondade, e o hebraico aqui é tov, né? Coisas boas, bondade. A glória de Deus tem a ver com o nome de Deus, a sua identidade. E aqui nome, a palavra nome significa shem, né? Que também remete à glória, à reputação. A palavra aqui, misericórdia, ela vem do hebraico shanam, que significa ser generoso, né? E a palavra compadecer, mencionada no verso 19, significa aqui compaixão, porque vem do hebraico racham, que significa amar profundamente. Queridos, eu faço uma pergunta para vocês. Desta forma, o que é que Moisés queria ver em Deus? Qual tipo de revelação a glória de Deus seria para Moisés? Não tem outra resposta, queridos, a não ser o caráter de Deus. A glória de Deus é o seu caráter, né? É a sua reputação, é a sua identidade, é aquilo que ele sente em favor da humanidade. Moisés, em seu relacionamento profundo com Deus, pediu para que o Senhor lhe revelasse sua glória, ou seja, o seu caráter, para que ele pudesse compreender quem Deus era. Porque não se esqueçam, Moisés estava
vindo de uma apostasia, não da apostasia dele, mas do seu povo, e ele se inclui dentro desse povo também como pecador. E isso é maravilhoso em Moisés, porque a gente vê o papel de um líder, de um profeta, de um intercessor da nação, de alguém que realmente se sacrificaria para poder até expiar, carregar os pecados do povo. É certo que Moisés não tinha essa qualificação como Cristo teve, mas ali, por isso que nós falamos na semana passada, ele foi um tipo de Cristo. E ele não tinha outro desejo mais a não ser se aprofundar, né? Imergir, né? Abraçar, em conhecer mais profundamente a glória de Deus, o caráter de Deus. E o caráter de Deus é o que? É o que nós vimos aqui. Bondade é um nome a zelar, com uma excelente reputação e glória, é misericórdia, é compaixão, né? E outras coisas mais que nós vamos ver. Então fiquemos no início aqui com esta importante constatação. O que é a glória de Deus que Moisés pediu para que lhe fosse mostrado? É o seu caráter, né? Conforme foi detalhado aqui no verso 19 de Êxodo 33. Mas lembrando, o povo vinha de uma apostasia. Moisés estava subindo pela 7ª vez ao Monte Sinai. Pela 3ª vez ele ficaria com Deus ali, envolvido numa nuvem, no Sinai, no Monte Sinai, por 40 dias e 40 noites, recebendo a teofania, a revelação, a instrução de Deus, sem ver a face do Senhor. Porém, tem algo interessante para nós analisarmos, que é aqui no verso 21 de Êxodo capítulo 33. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, Kabod, lembra-se a glória? Kabod, que também se somatiza às características de Deus, bondade, um nome a zelar, reputação, misericórdia, compaixão. E o texto continua: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha, e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Ou seja, Moisés não viu a face de Deus, mas Moisés teve o quê? O vislumbre do caráter de Deus. Essa expressão aqui, essa ação de Deus detalhada aqui nos versos 22 e 23, 21 a 23, é como se fosse assim: Moisés estava ali na rocha, então numa fenda, e no meio daquela fenda Deus então passa com a sua glória, e é como se Deus fizesse assim, ó. Tá vendo? Você está vendo meu rosto? Vocês não estão vendo meu rosto. Então Deus está passando até que o texto diz que Moisés o viu pelas costas. A ideia aqui é mais ou menos essa. Mas o significado do texto é o quê? É uma coisa extraordinária. Ninguém que pudesse ver a face de Deus sobreviveria. A ideia aqui é se revelar a Moisés, um servo amado de Deus. Deus queria se revelar ao seu servo amado de um modo que a sua glória, a sua magnificência não causasse o quê? A morte de Moisés. Então nós vemos aqui proteção, né? Deus protegeu Moisés para se revelar a ele, do contrário ele morreria. Até aqui nós vemos, ou Moisés pôde constatar, mais um aspecto do caráter de Deus, que é esse amor inigualável, inexplicável. E aqui nós vemos também algo muito interessante. Toda a dinâmica que envolveu a apostasia, depois a reaproximação de Deus de seu povo por meio do seu líder Moisés, tem uma ideia central. A ideia central é como o povo de Deus poderia continuar se comunicando com o Senhor, uma vez que a aliança tinha sido quebrada. E aí eis que surge naturalmente o capítulo 34 aqui. No capítulo 34,
que nós vemos? Nós vemos que Moisés ele tinha um hábito, né? E esse hábito ele foi detalhado aqui em Êxodo 33, versos de 7, né, até o 9 aqui, né? Nós vamos ler o 7, por exemplo. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora do arraial, porque o povo havia quebrado a aliança, estava ali sendo reintegrados novamente na aliança com Deus. Bem longe do arraial, diz o texto. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. Então Moisés tinha um hábito, que era armar a tenda para conversar com Deus. E é interessante que o povo não poderia se aproximar dessa tenda. Quando Moisés ia até ela, que era fora do arraial, o povo seguia com os olhos. É o que o texto diz aqui em 33, versos de 7 a 10. Portanto, quando no capítulo 34 nós vemos que Deus se reaproxima do povo por meio do seu líder e inicia um processo de restabelecimento da aliança, o que nós vemos? Nós vemos um Deus interessado em restaurar o seu povo. Um amor inigualável. E então Moisés se prepara para a sua 7ª subida ao monte e para a sua terceira jornada de 40 dias e 40 noites ali de intimidade com o Senhor. E é interessante nós observarmos aqui que nesse processo de renovação de aliança, né, neste processo de renovação de aliança, algo fica claro. O povo não precisa temer a presença do Senhor. Por mais que eles tivessem quebrado a aliança, o fato de Moisés ter se aprofundado em seu relacionamento com Deus e compreendido o amor inigualável de Deus, ter tido uma revelação do caráter de Deus, mostra que o Senhor está acessível a todos aqueles que desejarem participar de sua aliança com Ele. Isso que o povo precisava entender, que até então o medo dominava o povo por conta do pecado. E esse processo de restabelecimento, de restauração da aliança, promovida por meio da liderança de Moisés, foi realmente essencial. Todo o processo envolvendo esta nova intimidade de Moisés com Deus marca o início de uma restauração, de uma renovação. E é o que a lição deixa claro para a gente aqui nas partes de domingo, né? A tenda do encontro, de segunda-feira, para que eu te conheça, né? De terça, peço que me mostre a tua glória, e de quarta, e Deus revela a si mesmo. Ou seja, toda essa revelação de Deus aqui, que é praticamente o ponto central da lição desta semana, quer nos dizer que Deus está acessível, né? Mesmo que nós tenhamos pecado ou caído em pecado, ou aquele povo tenha caído em apostasia, Deus estava acessível e estava pronto a se revelar ao seu povo, bem como se revelou ao seu líder. O que é necessário? Só existe uma condição: nós desejarmos. Será que nós estamos desejando conhecer mais profundamente a Deus, mais profundamente o seu caráter, os seus planos, os teus caminhos para a nossa vida? Moisés desejou e obteve essa revelação. Por mais que Deus tivesse provado a Moisés, em Êxodo 33, a gente vê que Deus falou assim: olha, eu não vou, Moisés, eu não vou. É algo interessante nós lermos aqui, ó, em Êxodo 33, no verso 2 aqui, ó: enviarei o anjo adiante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Só para contextualizar você, eles já estavam há 1 ano no Sinai. Já era hora de partir e dar continuidade à jornada até a terra prometida. E Deus promete ir com eles por meio de um anjo. Aí no verso 3 nós lemos o seguinte, Êxodo 33, verso 3: vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho.
Então esse temor do povo foi exatamente essa revelação de Deus, dizer que não iria com eles por conta do pecado e da teimosia. E naturalmente aí entra toda a ação de Moisés de querer conhecer melhor a Deus, conhecer os planos de Deus, entender por que o Deus de Israel não estaria disposto a ir com o seu povo nessa jornada. Naturalmente que Deus estava provando Moisés aqui. E Moisés, depois de insistir em clamar a companhia do Senhor, naturalmente Deus viu nele um desejo sincero e iniciou todo esse processo de revelação, de confirmação da aliança ou renovação para poder acompanhar o seu povo, né? É algo interessante nós lermos, né, e constatarmos esses conhecimentos, porque realmente revela o desejo intenso do Senhor Deus de querer amar, se relacionar, perdoar, restaurar e caminhar com o seu povo até o fim da jornada. E o fim da jornada, nós sabemos, não é nesse mundo do jeito que está, mas é numa terra renovada. Não é com essa vida da forma que temos, mas é com uma vida eterna, sem fim, né? Uma vida imortal aí. Enfim, queridos, vemos aqui que Deus atendeu o pedido de Moisés, mas não da forma que ele imaginava. Ninguém poderia ver a face do Senhor, mas Deus revelou a sua glória e o seu caráter. E a lição, ela termina aqui na parte de quinta-feira de uma forma espetacular, que eu não poderia deixar de destacar. O encontro que Moisés teve com Deus foi tão magnífico, foi tão transformador, que quando ele desceu do Monte Sinai, aqui o capítulo 34, né, no verso aqui, capítulo 34, nos versos 1 até o verso 8, nós podemos entender melhor essa narrativa aqui. Eu faço um convite para que você leia, a gente não tem aqui tempo para ler tudo, né? Mas Moisés saiu com o rosto brilhando. Moisés saiu com o rosto brilhando dessa revelação que teve com Deus. O verso 33 aqui do capítulo 34 é interessante. Se nós lermos do 29 ao verso 35 do capítulo 34, você vai ter uma boa base. Mas o verso 33 aqui, olha que interessante. Quando Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Aí o verso 34. Porém, quando Moisés vinha diante do Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que ele tinha ordenado. Moisés, depois do encontro com Deus, depois da descida do Sinai, ele volta com o rosto brilhando. A comunidade de Israel percebe esse fato. Ele mesmo não havia percebido. E para que os israelitas pudessem olhar para Moisés, ele tinha que pôr um véu. Tamanho era o brilho, o resplendor do rosto de Moisés, depois de ter ficado em comunhão com Deus, na companhia de Deus. Não é interessante esse fato? Então esse véu utilizado por Moisés é muito significativo, porque do contrário, os israelitas não conseguiriam ver o rosto de Moisés. Percebem aqui algumas aplicações que podemos fazer? A primeira aplicação é o seguinte, que Deus vela o seu rosto para que nós não sejamos consumidos, porque alguém santo, alguém pecador, não pode ficar na presença de um santo e permanecer com vida, é o que o texto diz. Então Deus utiliza um véu, né, o véu da sua glória, e o que nós podemos ver de Deus ou conhecer é o seu caráter por meio de suas ações. E Moisés aqui praticamente coloca esse véu para poder ter, quem sabe, o mesmo efeito, aquele brilho, ele não ofuscar ali a vista, né, dos israelitas. Mas este véu também tem outras aplicações, né? A lição aqui nos traz algumas. Por que o rosto de Moisés começou a brilhar? É o que está no segundo parágrafo da lição de quinta-feira.
Aí o texto da lição aqui menciona: a razão não estava no simples fato de que ele estava na presença de Deus. Não é o simples fato de estar na presença de Deus. O que é? Porque isso havia acontecido várias vezes antes e seu rosto não havia resplandecido após esse encontro. No entanto, se Moisés nunca tivesse estado na presença do Senhor, seu rosto nunca teria brilhado. E aí vem o texto como ele falando: foi somente quando entendeu a bondade e a misericórdia de Deus e se abriu completamente a Deus por causa da beleza de seu caráter que Moisés foi transformado e o seu rosto passou a resplandecer. Ou seja, na presença de Deus, Moisés aprendeu um pouco mais profundamente quem era Deus e o que ele faria em favor dele próprio e em favor do seu povo. Quando Moisés compreendeu esta bondade, quando Moisés compreendeu esses atributos do caráter de Deus, bondade, misericórdia, justiça, perdão, compaixão, amor profundo, ele realmente entendeu o Deus a quem ele estava servindo. E este é o resultado do qual nós podemos ter após o nosso encontro com Deus. Este é o objetivo que nós precisamos vislumbrar em nossa intimidade com Deus, por meio da oração, por meio do estudo da Bíblia, por meio do testemunho. Este é o objetivo, é brilhar em nome de Jesus, em nome de Deus. E Moisés não percebeu isso, as pessoas perceberam. E aí na parte de sexta-feira vem uma história muito fantástica aqui, né? Envolvendo o garotinho e seu pai. Vou ler aqui rapidamente, para a gente poder finalizar. O sol de repente começou a brilhar através da imagem de pessoas, iluminando-as intensamente com uma luz impressionante. O garotinho perguntou: papai, quem são essas pessoas? O pai não sabia muito sobre o cristianismo, Jesus ou os discípulos, mas rapidamente respondeu: são cristãos. Aquela imagem deslumbrante ficou na mente do menino. Certo dia, sua professora perguntou na sala de aula: crianças, vocês sabem quem são os cristãos? O garotinho se lembrou da imagem na catedral e respondeu: sei, os cristãos são pessoas que brilham. Então que Deus nos ajude a brilhar em nome de Jesus, porque esse é todo o objetivo do nosso relacionamento com Deus, do nosso estudo da palavra e daquilo que intencionamos com relação à fé, com relação ao estudo da Bíblia, que realmente possamos brilhar para Jesus e inundar as pessoas, né, da graça e da glória de Deus. Um abraço a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau.